Bom dia, começando mais um Guarita Podcast. Victor Garcia aqui, junto com a Beth, que está na mesa ali operando para nós o nosso podcast. E hoje, dando seguimento aos nossos quadros, né, de segunda a sexta, sempre a partir de 9h, 9h05, do nosso Diga Doutor. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Ricardo Gross, que é cirurgião vascular e vai estar todas as quartas-feiras conosco aqui, batendo um papo durante 20 minutos, falando sobre toda a sua especialidade, tudo que a gente tem em relação à medicina na área que o Dr. Ricardo conduz muito bem conosco aqui. Dr. Ricardo, é um prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor. O prazer é meu de estar fazendo parte desse seu projeto novo, que acho que é uma coisa muito bacana em termos de informação para a saúde e notícias da nossa cidade, né? Que acho que é uma coisa que às vezes faz um pouco de falta. E estou realmente bem contente de estar aqui com vocês. Perfeito, então. No mesmo processo que a gente fez com a doutora Andréia ontem, por mais que já sejam conhecidos, né? Mas para nossa audiência agora, que nós estamos com esse projeto novo aí, começando ontem, o doutor Ricardo vai falar um pouco da sua história, do seu trabalho dentro da área da medicina. Doutor Ricardo, comece conosco aqui, assim, o senhor é aqui de Torres, da onde o senhor veio, como é que foi seu trabalho, por que entrou para a medicina? Conta para nossa audiência como é que é a sua vida profissional. Bom, eu sou gaúcho de Porto Alegre, mas eu, por conta do meu pai, que ele era da Petrobras, eu acabei mudando muito cedo. Eu fui morar inicialmente em Campinas, depois fiz a minha faculdade em Londrina, no Paraná, e fiz a residência, a especialização em Florianópolis. Depois eu trabalhei por 5 anos no Paraná e depois eu tive uma grande mudança na minha vida, que eu passei num concurso em Rondônia. Trabalhei lá por 12 anos. 12 anos? 12 anos morei em Rondônia, mas sempre quis voltar aqui pro sul, né? E daí tive justamente a oportunidade de voltar aqui para justamente Torres. Minha família, a gente veraneava desde que eu tinha 1 mês de idade ali em Arroio de Sal. Então eu fiquei bem contente de poder voltar para essa região, assim, que é um lugar que eu gosto muito, assim, tem infância e tudo. Então foi uma oportunidade que não podia ter deixado passar. E hoje, como é que funciona, doutor, o seu trabalho em relação aqui a Torres? O senhor continua com algum processo lá em Rondônia? O senhor teve que cancelar o projeto lá? Como é que deu esse andamento, assim, doutor? Bom, na verdade eu continuo indo lá uma semana por mês. E quando eu resolvi sair de lá, eles têm uma grande deficiência ainda dentro dessa especialidade, né? Então eles me fizeram a proposta de eu ir uma semana por mês. Sim. Lá. E é uma coisa que eu tenho mantido porque eu gosto muito lá a questão que é um serviço maior, né? A gente acaba atendendo pacientes que a gente não atende aqui normalmente. Então até para manter a experiência de operar pacientes mais graves, principalmente lá a gente trata muito trauma vascular. Sim. Que, vou falar, tem muito motoquê. Ah, é? E lá tem muito acidente de moto, então a gente acaba tendo muito trauma, tem muita violência também. Então, desbaleado. E outra coisa que a gente tem muito lá é os pacientes diabéticos, né? Que a gente acaba atendendo esse tipo de complicação de pacientes diabéticos, isquemia, do estado inteiro. Porque apesar de ter outros hospitais no estado, os pacientes mais graves invariavelmente acabam lá em Porto Velho, que é a capital lá de Rondônia, né? E a gente absorve todos os pacientes. É um hospital até que não tem uma estrutura tão boa, apesar que estão para construir um hospital novo bem maior lá, né? Mas a gente acaba resolvendo muita coisa de alta complexidade mesmo. Isso que é interessante. Certo. E me diga uma coisa, doutor, é uma característica, assim, lá, por exemplo, de Porto Velho, por exemplo, que nem a gente tem, assim, por exemplo, coisas do Rio Grande do Sul. Poxa, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma característica de ter muito câncer de mama, um exemplo, porque é por causa da gordura, o gaúcho, não sei o quê. É alguma coisa, assim, que o senhor teve essa diferença de ver, por exemplo, muitos diabéticos, ou a questão da moto é uma coisa aí, é lógica, né? Mas o que dá essa diferença, assim, lá em Rondônia? Bom, lá, assim, acho que o principal problema lá é que, como eu te falei, a gente atende
pacientes do estado inteiro. Sim. E os pacientes demoram muito para chegar lá. Então, o paciente diabético começa com infecção e vai no posto de saúde, vai no hospitalzinho lá e passa um antibiótico e ninguém percebe, às vezes, a gravidade. E às vezes percebe somente quando já é uma lesão muito extensa e às vezes com risco de, muitas vezes, até de amputação, e que acaba sendo encaminhado. O bom é quando o paciente chega cedo, né, nesse tipo de caso. Uma infecção inicial é totalmente diferente de uma infecção, sei lá, 2 semanas de evolução, às vezes. Então, isso é um problema que a gente vê lá, que isso desde que eu fui para lá, eu sempre comentava, tinha contato, às vezes, com pessoas que eram ligadas à Secretaria de Saúde lá do estado, as coisas para... Isso é um problema que as coisas não são resolvidas lá no interior do estado. Que... Apesar de hoje em dia ter um hospital regional que fica mais ou menos no centro do estado, a cidade chama Cacoal, né? Mesmo assim, muitos pacientes vêm pra gente. Então, são casos bem graves. Perfeito. Doutor, me diga uma coisa, como que a gente trabalha aquela parte, assim, da questão, como é que eu posso lhe falar? A questão cultural nossa aqui. O que ela acontece em relação aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, tem essa diferença, alguma coisa assim de, sei lá, por exemplo, as varizes ou alguma coisa assim, nessa doença cardiovascular, desculpa, vascular, conta para nós melhor isso aí. Bom, uma coisa interessante, sim, que eu achei logo que eu vim aqui para Torres, né? Quando eu cheguei em Torres aqui, eu operava muitas varizes ali no hospital, né? Sim. Eu operei muitos casos assim, muito diferentes de varizes. Eu faço os exames, né, que a gente chama o ecodoppler, que é o exame que a gente usa para planejar a cirurgia. Muitas vezes eu vi, nossa, eu nunca operei um caso semelhante. Eu não sei se era porque, apesar que aqui nos Estados do Rio Grande do Sul a gente vê que tem muito mais facilidade de acesso ao SUS. Sim. Né, do que, por exemplo, lá em Rondônia, que a comparação. Mesmo assim, a fila de varizes é muito grande. Então a gente operava pacientes com varizes imensas aqui. Eu operei vários pacientes assim, bem complicados. Foi bem interessante isso logo que eu cheguei aqui. Doutor, falando sobre a vida assim, pessoal do doutor, assim, como é que o doutor consegue conciliar? O senhor é casado, tem filhos? Conta um pouco para nós, assim, para nossa audiência aqui, como é que é o seu trabalho assim fora da clínica médica, assim, esporte, alguma coisa que se pratique? Bom, esporte eu gosto bastante. Desde basquete, gosto de surfar, gosto de nadar muito. Toca música? Toca. Gosto de tocar. Tem muitos filhos. Quantos? A gente tem, eu e minha esposa, nós temos 5 filhos. 5? Caso sim, 2 são do meu primeiro casamento, 2 do primeiro casamento dela, e agora a gente tem um pequenininho, mas são todos... Claro. Inclusive agora os 5 estão com a gente agora no verão, né? E a gente gosta da casa cheia, até a gente sente falta. Né? E esse pequenininho tem quantos anos, doutor? 2 anos e 10 meses. E aí o mais velho? Tem 15. Ah, tá. Então já tem uma galera grande aí, né? Então eles não função agora no verão, né? Sim. Eles querem ir pra todo lado, assim, mas é muito bom. Eu pessoalmente, eu não me incomodo com criança. É um negócio que tem gente assim que se cansa de cuidar de criança, eu não... Esse problema não tem. Não, mas o doutor a gente conversa bastante, mas o doutor tem um jeito de ser bem calmo, assim, bem tranquilo, assim, né? De poder tratar. Geral. No geral, né, doutor? Eu procuro ser tranquilo, assim. Eu acho que a gente tem que lidar com situações assim, em coisas que não adianta, né? Ontem foi gozado porque eu tava indo atender em Sombrio. Não, Sombrio não, em Araranguá, que eu fui atender ontem. E eu precisei alugar um carro e eu esqueci que eu tava sem parar, que eu uso. Sim. Sim, do pedágio. Sem carteira. Quando eu já tava perto do pedágio, nossa, sem carteira, sem nada. Vou ter que voltar pra casa, não tem outro jeito. Então assim, eu procuro assim, não vou ficar nervoso por causa disso, que é uma coisa que eu não tenho que eu mudar nisso. E eu acho que até a questão de operar também é uma coisa que eu... Sem dúvida.
Manter a calma, né, doutor, naquele momento, né? Não adianta você ficar nervoso, as coisas complicam, né? Às vezes até por dentro a gente tá meio se matando. Quando pega Sim, alguma sim, sim. Aquela complicação, coisa de respirar, né? mas a gente, com os anos a gente aprende que não adianta. Se você ficar nervoso, você não resolve. Então às vezes a gente tá naquela situação de minutos e a gente tem aquela concentração de falar. Até tem uma oração que eu tenho que eu gosto. Oh, que legal. Isso é interessante, né, doutor? Porque cada um tem uma forma de poder se acalmar, né? Aquela coisa, respira, pensa na coisa boa, pensa não sei o quê. Tem uns que explodem, né? Que fazem uma coisa mais diferente, né? E a sua esposa trabalha em que área, doutor? Minha esposa é médica também. Ah, também é médica. E atualmente ela trabalha ali em Arroio de Sal. Está fazendo uma pós em outra área também. Então a gente está conversando no consultório junto também agora. O consultório seria aqui em Arroio do Sal ou vai ser aqui em Torres? Comigo aqui em Torres, né? Que eu atendo ali na Medtrauma, né? Trauma. E ela vai atender junto comigo lá. Ah, que legal. Projeto, né? Do ano que vem, se Deus quiser. Perfeito. Doutor, conta para nós, assim, para nossa a audiência, para entender a sua especialidade, o que faz o cirurgião vascular, o que ele trata, qual o foco, assim, do seu trabalho. Bom, a cirurgia vascular é uma especialidade bem ampla, né? Que ela atende desde problemas mais simples, vamos dizer que são os casos mais estéticos, que nem aquelas microvarizes, as próprias varizes. Isso é uma doença bem ampla, né? Que a gente tem desde os casinhos bem simplesinhos, são aqueles vasinhos, até varizes muito grandes, que eu acho que é normalmente o maior movimento consultório. Trombose venosa, quando formam coágulos nas veias, até problemas que são mais complexos, que são as doenças arteriais. Sim. Então, as doenças arteriais, desde carótida, obstruções das artérias nas pernas, a gente faz acessos para hemodiálise. Então, por exemplo, a pessoa que tem insuficiência renal, né, o rim não funciona, ela precisa fazer um acesso vascular. Então, no caso, a gente faz muita fístula para hemodiálise. Fizemos muitos exames de diagnóstico, então a gente faz o ecodoppler. E tem uma área que aqui, assim, a gente não tem como explorar ainda, que depende daí de equipamentos, que hoje em dia é a cirurgia endovascular. Que, por exemplo, a pessoa tem uma obstrução Sim. na artéria da perna. Antigamente era o único tratamento, praticamente era a cirurgia. E hoje em dia existe esse tratamento que é por um cateterismo, passa um balão, faz a dilatação, eventualmente tem que colocar um stent, que é tipo uma molinha para manter essa dilatação da artéria, né? E que é uma área até que esse ano tive a oportunidade de passar fazendo um curso lá em Florianópolis, justamente no serviço onde eu já tinha feito a residência, e fiquei um ano aí fazendo esse curso. É uma área que, assim, desenvolveu enormemente. Casos que, principalmente questão de aneurismas, né? É impressionante, assim, os casos que hoje em dia é possível tratar só com esse tipo de tratamento. Inclusive casos muito complicados que para cirurgia convencional, principalmente porque nós temos aneurismas que acometem só artérias dentro do abdômen e tem aneurismas que pegam o tórax e o abdômen. Entendi. São muito extensos. Que para uma cirurgia convencional, você tem que abrir o tórax e o abdômen, cirurgia de muitas horas, com uma taxa de mortalidade muito mais alta, né? E hoje em dia se consegue tratar com essas endopróteses, que nesse serviço onde fiz a residência, eu assisti o início dessas endopróteses, sabe? E então no início a gente não conseguia imaginar que um dia ele, além de tratar o aneurisma, ele conseguir colocar próteses nos ramos todos, que é isso que hoje possibilita você tratar aneurismas enormes, sim. Não que seja fácil. Sim, uma complexidade violenta, né, doutor? Continua sendo difícil, mas, por exemplo, esse serviço ali em Florianópolis, que é ali do Hospital Bahia Sul, eles têm uma experiência muito grande e conseguem fazer esse tipo de tratamento num tempo cirúrgico muito bom.
Assim, for no outro serviço, vamos dizer, vai demorar 6 horas, eles fazem em 2 horas e meia, assim, tem uma experiência muito grande. O chefe lá, o Dr. Pierre, que foi meu chefe na residência, tem uma experiência enorme, o cara tem reconhecimento internacional, assim, fantástico. E é legal que tá pegando já um médico que fez a sua residência, né, doutor? Então, poxa, tudo que aprendeu ali naquele processo, agora tá vendo ele fazer esse trabalho ali também. Ah, sim, porque ali foi um dos serviços que foram pioneiros nessa área aqui no Brasil. Isso aí, o primeiro caso que foi feito, por exemplo, de aneurisma, foi feito na Argentina, que é um médico chamado Dr. Juan Parodi. E o meu chefe, ele, desde o início, ele abraçou isso aí desse tratamento endovascular e passou por todas as fases, porque essas endopróteses é uma tecnologia que foi um desenvolvimento que tudo é erro e acerto, né? Então são próteses que tiveram as suas falhas, né? E hoje em dia estão cada vez mais modernas, com dispositivos para resolver vários tipos de problemas que aparecem. É uma área bem interessante. Perfeito. Doutor, conta para nós, assim, quais são os seus projetos agora, a gente está aí chegando no final de ano, quais os seus projetos para o ano de 2024, agora o senhor falou recentemente que vai ter o consultório junto com a sua esposa e tal, mas tem algum projeto de continuar lá em Rondônia? Vai ver alguma coisa também na região? Ou vai ficar focado somente aqui na cidade de Torres? Por enquanto ainda continuo lá em Rondônia, né? Mas em termos assim, de projetos assim, maior que a gente está conseguindo agora, que a gente chama de dificuldade, é trazer o laser, né, para cirurgia de varizes aqui, que é uma coisa que eu fazia tempo que eu estava tentando trazer. A gente conseguiu agora uma empresa parceira que traz os aparelhos, as fibras, que é... Esse laser, ele é para obstruir, assim, só com... Como é que é essa parte técnica, assim, doutor? Assim, hoje em dia a gente tem várias formas de tratar varizes, né? Entre elas tem o laser. Uma coisa que eu falo assim, que às vezes a pessoa ouve laser, assim, aquela palavrinha mágica, né? Mas, na verdade, sim, é só mais uma ferramenta. Então, cada cirurgia, cada paciente tem a sua indicação de tratamento. Existem cirurgias que são feitas convencional, que ficam muito boas, que têm duração por muito tempo. Assim como o laser é uma ferramenta boa. Hoje em dia existe a espuma para alguns casos, sim, também, né? Então, mas eu sempre falo o seguinte, que, por exemplo, você pode dar a melhor ferramenta do mundo para o mecânico. Se ele não souber resolver o seu problema... Não adianta, né? Não adianta. Então, até escolher a ferramenta, às vezes pode ser que um caso é melhor fazer com laser, outro caso é melhor fazer aberto, cirurgia convencional. Tem a questão de custo também, então a gente não pode dizer para o paciente, isso aqui só dá para fazer assim, entendeu? A gente tenta resolver da forma que for possível e melhor para cada caso, né? Então, por exemplo, paciente de muito mais idade, às vezes uma cirurgia muito grande, às vezes não tem indicação de se fazer convencional. Então a gente tem que escolher os casos, avaliar caso a caso e uma coisa que eu sempre falo assim, que inicialmente eu operava muito com exames dos outros, né? E daí quando eu comecei a eu mesmo fazer meus exames, mudou muito a minha visão de cada caso. Chegar com seus olhos, né? Exatamente. Então, tranquilo. Uma coisa que mudou muito para mim. Perfeito. Doutor, semana que vem, então, a partir de semana que vem, na quarta-feira, agora sempre com o doutor Ricardo Gross, nós sempre vamos tratar uma especialidade no dia anterior. Nós vamos colocar sempre para a nossa audiência qual será a pauta, até para vocês ficarem ligados, né? Principalmente interessados em saber qual é a pauta que nós vamos trabalhar. Já então, gostaria de lhe desejar para o senhor, então, um Feliz Natal, né? Uma excelente passagem agora do Natal junto com a sua família. E a partir de quarta-feira que vem, sim, aí as entrevistas com o doutor serão totalmente técnicas, né? Vamos falar realmente sobre todas as especialidades que nós vamos tratar dentro dessa área. Feliz Natal para o senhor, muito obrigado. Por favor, as suas considerações finais. Bom, muito obrigado, Feliz Natal para vocês, para a equipe aqui do Portal Guarita, para os ouvintes. Espero que a gente tenha um ótimo Natal, um ano novo
Espero que a gente tenha um ano melhor do que esse ano. É só isso que eu gostaria de desejar. Perfeito, então. Falamos aqui então do nosso Guarita Podcast. Hoje nós tivemos então o nosso entrevistado, foi o Dr. Ricardo Gross, que todas as quartas-feiras estará conosco aqui nas nossas redes do Facebook, no YouTube do Portal Guarita. Tenham todos um bom dia. A partir das 10 horas, então, vamos conversar com a Angélica para falar sobre os projetos do empreendedorismo que ela trata aqui na cidade de Torres. Muito obrigado a todos.